Seja muito bem-vindo ao segundo jogo da nossa série aí acompanhando as partidas do Campeonato Mundial. Essa segunda partida, ontem tivemos um empate com poucas surpresas, embora surpresas nunca faltem. E hoje o desafiante, Sergei Karjakin, tem a oportunidade de jogar com as peças brancas pela primeira vez no match. Ontem no primeiro jogo, o Karjakin meio que conseguiu dar uma neutralizada fácil na abertura que o Carlsen escolheu, o ataque Trompovski. E hoje provavelmente ele deve ter um pouquinho de iniciativa psicológica, uma vez que ele vai jogar com as peças brancas, e espera-se dele que ele fosse para cima, já que ele está com as peças brancas. Embora o resultado, lógico, embora o resultado dos jogos anteriores seja meio negativo, né, com as peças brancas. Karjakin com as peças brancas tem apenas uma vitória, que aconteceu em 2013 na Noruega contra Carlsen, tá? E as outras 4 vitórias foi pro Carlsen de negras. E 9 empates consecutivos, olha só, desde 2013. Bom, mas tudo bem, embora esse retrocesso, né, tenha esse retrospecto aí, hoje é um novo dia, um novo tempo que começou, todos os nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou, então vamos para a... Opa, que é isso? Sim, beleza. Desculpa. Vamos para a partida, né? Karjakin com as peças brancas deu início à partida com E4. E aí, Carlsen joga E5. Com certeza a resposta mais esperada para um lance como E4. Tivemos cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Karjakin escolhe uma Ruy Lopes e a galera pensa assim, poxa vida, será que escolher um Ruy Lopes é realmente a melhor opção? Porque Carlsen é muito show contra Ruy Lopes, de verdade. Carlsen é muito fã da defesa de Berlim, né? Muro de Berlim, defesa berlinesa, que é uma das linhas mais sólidas para as negras contra essa abertura das brancas. Porém, tivemos A6 hoje, uma pequena surpresa. Carlsen mais uma vez indo, né, para linhas não... que condizem com o estilo usual dele. Provavelmente ele deve ter imaginado, poxa, o Karjakin passou muito tempo se preparando, com certeza ele se preparou para enfrentar uma berlinesa aqui, portanto não vou dar esse gostinho e vou jogar A6, já desafiando esse bispo aqui. Tivemos bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7 e temos D3. Pô, Karjakin, já começando com D3, cara, tá entendendo? D3 é um lance um pouco calmo, né? Ele, tudo bem, ele corta a maioria das opções das negras, tá? É uma linha que está ganhando muita popularidade hoje em dia nos jogos de alto nível, porque ele meio que evita as linhas como Breyer, as linhas do Marshall, por exemplo, Gambito Marshall, enfim, ele evita essas linhas, mas de todo jeito não é uma opção tão ativa, né? Opções mais ativas são jogar C3 e D4 lutando pelo centro, por exemplo, tá? Mas tudo bem, tivemos D3. E aqui agora, as negras podem tentar evitar linhas com lance D6, por exemplo, e algo do tipo C3, roque, torre E1, torre E8. Porém, as brancas podem de repente mudar de ideia e jogar D4, então pode ser uma boa opção. E aí, as negras, ou seja, o Magnus Carlsen, ao jogar B5, imediatamente ele meio que evita algumas linhas que podem surgir. Tivemos bispo B3 saindo do ataque do peão, D6. E aí temos A3, abrindo aí uma casinha para o nosso bispo. Temos roque, cavalo C3 desenvolvendo, cavalo A5 atacando já o bispo branco. Bispo B7 é uma opção, lógico. Aqui pode ser o tipo bispo D2 desenvolvendo, dama D7 conectando as torres, H3 dando espacinho para o rei, torre de A8. É uma das possíveis configurações para as negras, tá? Tem nada de errado, só que a título de curiosidade. Tivemos cavalo A5 atacando o bispo branco, que vem para A2. E aí temos bispo E6 com a ideia aí de trocar os bispos de casas claras. Bem, essa é uma das defesas mais difíceis, inclusive, e uma das mais sólidas para as negras,
tá? Ela até aconteceu, inclusive, no torneio de candidatos, no início do ano, que a gente cobriu aqui, na partida entre Caruana e Aronha, tá? A regra nessa posição é, quando o peão branco está aqui em D3, ok? Vou até deixar ele aqui, quando o peão branco está em D3, o bispo vem necessariamente para E6, a fim de trocar com o bispo em A2, se ele tiver aqui nessa diagonal, senão o bispo branco fica muito bem, o bispo negro, perdão, fica muito bem situado nessa casa aqui E6. Bem, tivemos D4 hoje na partida por parte do Kayaking. Na partida do torneio de candidatos entre Caruana e Aronha, tivemos B4, tá? E aí seguiu a troca de bispos aqui em A2, cavalo voltou depois para C6, tivemos bispo G5 e cavalo D7. E aí, no jogo entre Caruana e Aronha, um jogo onde as negras estão muito bem e conseguiram arrancar um empate tranquilamente. Bem, tivemos D4 hoje na partida, bispo toma o bispo, torre toma o bispo, torre E8, e aí agora torre A1, movimentando a peça de novo na abertura. É um lance ruim? Não. Provavelmente, não sei, talvez o Kayaking tenha preparado isso. Depois desse lance o Carlsen pensou muito, na realidade. Por quê? Porque a gente chega numa posição equilibrada, onde as brancas preservam uma peça de boa preponderância no centro, né? Elas têm preponderância aqui no centro, elas podem tentar muitas coisas, inclusive. Tudo bem, não promete nenhuma vantagem séria necessariamente agora, porém, pode ser mais pra frente, quem sabe, né? Aí pode acontecer alguma coisa. Se o cavalo C4 por parte do Carlsen, que vai tentando melhorar a posição das suas peças. Ele melhora a posição do seu cavalo agora e pode tentar, inclusive, tentar mais pra frente algum contra-jogo, talvez, quem sabe. Uma tentativa de contra-jogo imediato poderia ser tomar o peão aqui em D4, depois de cavalo, toma em D4, bispo F8, tá? Mas as brancas também podem tentar ganhar uma vantagem de espaço, que as brancas têm vantagem de espaço nessa posição. Então, cada posição tem seu pró e seu contra. Tivemos cavalo C4 por parte do Carlsen, torre E1, colocando mais defensores aqui nesse peão. E aí, torre C8, um lance interessante, é um lance muito interessante. Meio que não é fácil adivinhar o ponto por trás desse movimento de torre, né? Aqui, desse torre C8, vixe Maria, desse torre C8 aqui, tá? Mas Carlsen provavelmente deve acreditar na natureza sólida da sua posição. E ele provavelmente faz esse movimento de espera, entre aspas, assim, de forma útil. Por que eu digo movimento de espera? Porque mais esperado aqui seria C6 ou bispo F8, quem sabe até com posterior fianquete do bispo, não sei, mas ou C6 ou bispo F8 ou até mesmo H6, tá? Não é muito esperado esse lance torre C8 aqui. Porém, seguiu torre C8 não é um lance ruim. Tivemos H3 por parte do Kayaking, H6, B3, expulsão do cavalo, que volta para B6, e agora tivemos bispo B2, colocando aí o bispo numa casa que foi liberada quando o cavalo saiu. No caso de o peão tomar aqui em E5 diretamente, não colocando o bispo em B2, pode ser algo tipo peão tomar em E5, depois que o cavalo toma em E5, não está ganhando um peão, por quê? Porque as negras ficam um lance bem tranquilo depois que trocar as damas lá embaixo, jogar bispo D6 atacando o cavalo, e aí quando o cavalo sair para casa para C6, o cavalo toma aqui em E4, depois que acontecerem algumas trocas, as brancas estão muito bem, tá? Bispo E3, torre pode voltar para E6, e as negras estão muito tranquilas nesse tipo de posição também. Tivemos bispo B2, portanto, e seguiu bispo F8, Carlsen vai pouco a pouco melhorando um pouquinho a posição, e aí ele meio que dá liberdade para o Kayaking escolher o rumo que o jogo vai tomar, tá? No bom sentido, claro. E aí o Kayaking toma em E5 de forma a escolher a estrutura que ele vai querer para o fim do jogo, tá? Com isso ele mantém uma pequena vantagem devido à melhor posição das peças menores, tá? Porém, nada que deva se apegar muito, né? Oh meu Deus, uma vantagem para vencer o jogo, não, tá? No caso de algo tipo dama de 3, em vez de tomar aqui o peão, pode seguir algo tipo peão toma aqui,
cavalo toma em D4, as negras têm C5, tá? Elas podem conseguir contra-jogo através de C5, o cavalo sai aqui para E2, por exemplo, C4, algo do tipo dama F3, saindo do ataque do peão, dama E7, tá? Algo do tipo cavalo G3, peão toma em B3, peão toma em B3, dama E6, atacando o peão aqui, e as negras têm um bom contra-jogo, tá? Beleza, bispo F8, tivemos peão tomou peão em E5, peão tomou peão em E5. E aí o Kayakin joga A4. E esse lance A4, tá? Leva a uma simplificação e provavelmente vai levar a um final empatado. Teria lances mais interessantes para tentar? Talvez. Quem sabe dama E2, ou até mesmo trocar as damas lá em cima e aí jogar o tipo cavalo A2, tá? Quem sabe aí querendo melhorar a posição do seu cavalo, e aí abrindo para o bispo. Mas tudo bem, nada garantido, mas com certeza seria uma luta mais forte. Seguiu A4, provavelmente com intenções de empate. Tivemos C6, troca de damas lá em cima, peão tomou o peão em B5, peão tomou o peão, e aí cavalo E2 agora, mostrando claramente, né, a intenção de empate, provavelmente aí depois querendo trocar algumas peças. Bem, temos ataques aí no peão, o bispo vem para B4 atacando a torre, e aí depois de bispo C3 temos mais trocas de peças. Cada vez mais você vai percebendo que o jogo vai tendendo ao empate, né? Já temos aí 2 cavalos e 2 torres, então basicamente daqui em diante agora é só empate, o jogo nem demorou muito. Temos cavalo de BD7, torre A6, atacando o peão aqui, e agora a posição é empatada, a conclusão se dá em poucos lances mais pra frente. Vamos passar rapidinho só. Torre C8 defendendo, B4 fixando a estrutura de peões, depois de torre E6, torre B1, C5, atacando a torre aqui. Temos algumas trocas, cavalo toma em B5, peão toma em B4, trocas de peões. Depois de cavalo D6, os jogadores acabaram acertando o empate, né? Depois desse lance aqui, torre C1 cheque, o rei tem que vir para H2, torre C2 ataca o peão, teria que seguir rei G1, e aí os jogadores acordaram o empate nessa posição. Bem, segundo jogo, não muito diferente do primeiro, ambos os jogadores jogando muito cuidado, um jogo muito exato, né? Ninguém errando hoje, não teve nenhum erro até agora. Eles estão meio que se concentrando em impedir que o rival tenha chances, né? Do que eles estão se preocupando mais em se preocupar, né? Em eliminar todas as chances do adversário, em pensar nas suas próprias chances, né? Em avançar com seu próprio plano. Bom, Kayakin talvez tenha que trabalhar mais o repertório com o primeiro lance sendo E4, caso ele queira provocar problemas mais graves jogando de brancas contra o Carlsen. E bem, Carlsen de negras contra Ruy Lopes, nada muito diferente, ele sempre jogou muito bem, né? Muito perto da perfeição, alguns dizem inclusive. E bem, é isso, né? Vamos ver aí então os próximos jogos. Domingo, dia de descanso. A gente volta segunda-feira então com a análise do terceiro jogo, mais ou menos por esse horário também. Próximo jogo dia 14 então. Forte abraço, espero você aqui.